Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e hoje vou falar sobre nova minissérie da Amazon Prime que acabou de chegar. No caso é God's Omen, ou As Belas Maldições, e as justas e precisas profecias de Agnes Nutz, a bruxa. Ufa! Demorei bastante para falar esse subtítulo, que nada mais é uma bela história sobre o fim do mundo e a chegada do anticristo, só que com uma bela pitada de humor britânico e com uma ótima dupla de protagonistas que você provavelmente vai gostar. Então, simbora? A Amazon Prime ela investiu bastante nessa minissérie e tem um elenco bem bom, mas o principal desse elenco acaba sendo a sua dupla de protagonistas. No caso, o Michael Shannon, que já fez basicamente de tudo nesse cinema. Sei lá, participou desde Crepúsculo até Animais Noturnos. Mas eu gosto mesmo é do filme dele Apóstolo, que tem aqui na Netflix. E o David Tennant, que acho que todo mundo conhece ele mais por ser o Doctor de Doctor Who, mas eu pessoalmente lembro dele por causa de Jessica Jones, quando ele era o vilão da primeira temporada. Ótima temporada aquela. E aqui eles interpretam basicamente um anjo e um demônio. No caso, o anjo Aziraphale e o demônio Crawler, que estão aqui desde que o mundo é mundo. Na verdade, eles estão aqui desde que o Jardim do Éden existia. E a história se centra nessas duas figuras que acabam sendo encarregadas, de um lado e por outro, de tomarem conta do fim do mundo. No caso, o anticristo surge na Terra, ele acabou de nascer, e eles têm que tomar conta desse anticristo. Só que por uma jogada bem engraçada no primeiro episódio, eles acabam perdendo a criança. Sabe, bebê que é trocado de maternidade? Exatamente isso. E nisso o anticristo tá meio que solto na Terra e ninguém tá vigiando muito bem isso. E é basicamente essa a sinopse dessa história. Então, a grande jogada aqui é que sim, estamos falando de certa forma de um tema pesado sobre o fim do mundo e o anticristo, só que aqui é levado com uma leveza e com humor britânico que eu pessoalmente gosto muito. É tipo, sim, você tem toda essa trama do anticristo, que ela é o foco dessa minissérie, mas o que cativa é essa dupla de atores. É você ver a amizade bem improvável entre um demônio e um anjo. Não que seja exatamente isso, mas é exatamente a amizade entre duas pessoas que supostamente são totalmente opostas. E que elas acabam se unindo porque elas gostam da Terra e elas não querem fazer outra coisa. Toda a parte dos anjos e demônios nessa série é muito bem feita. Não que seja a parada mais bonita visualmente, as explosões aqui eu falo que é horrível, mas tipo, é horrível de uma forma engraçada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, por exemplo, O Guia dos Mochileiros da Galáxia, e o tom do humor é exatamente aquele. É um nonsense bem grande e bem engraçado também. Por exemplo, você tem todo o primeiro episódio mostrando como as coisas acontecem de certa forma aleatória. Como é supostamente Deus que organizou tudo, mas que na verdade nem ele mesmo se importa. É Deus jogando dados com o destino, mas sem contar as regras para todo mundo e mais ou menos sem ele saber mais ou menos quais são as regras. É basicamente assim que é definida a série. E funciona. Você tem um primeiro episódio muito engraçado pelas aleatoriedades que acontecem. E principalmente algo que deveria ser tão importante como o fim do mundo. Porque a obra ela gosta de dizer isso. Que está escrito na Bíblia, está escrito em outros livros de profecia, está tudo lá organizadinho. Mas a parte burocrática, tanto do céu quanto do inferno, falham. Isso é uma outra coisa. Tanto o céu quanto o inferno, eles são tratados meio com um pessoal burocrata e que não dão muita importância para nada daquilo. Sabe, é tudo papelada. Se eu for falar também dos outros personagens, não é que eles sejam ruins, é só que a dupla principal rouba todas as cenas. A série ela fica dividida em 3 a 4 núcleos, pra falar a verdade. Você tem a dupla de protagonistas vivendo toda essa história aí, tentando encontrar o anticristo, que na metade eles percebem que nunca encontraram, tentando
enrolar os chefes deles, falando: não, tá tudo ocorrendo muito bem, tá tudo beleza, não se preocupa não. Você tem a narrativa do anticristo, no caso o Adam, com seus amiguinhos, que é o Sam Taylor Buck. Eu não conheço nenhuma obra dele, eu não sei se ele produziu mais nada, e os amiguinhos dele também acho que nunca produziram nenhuma obra. Que é legal, porque apresenta o fim do mundo de uma perspectiva infantil, e você tem um terceiro e quarto núcleo que é uma mistura de caçadores de bruxas com bruxas de verdade, tentando resolver toda essa situação meio maluca, que aí vai pra uma perspectiva mais humana e de certa forma perdida, porque eles não servem pra muita coisa. A narrativa que o Neil Gaiman ele adapta para essa obra funciona muito bem. Se você pensar que é um dos primeiros romances do Neil Gaiman, se não o primeiro, lá de 1990, ele faz uma boa atualização dos eventos que ocorreram naquela época para agora. Em comparação ao livro, o Gaiman ele acaba enxugando certos temas que são abordados lá para funcionar melhor nessa obra mais fechadinha. Mas mesmo assim, ele utiliza muito das piadas que eram apresentadas lá, até de uma forma um pouco randômica. Muitos dos casos isso fica evidente na presença das bruxas, porque tem o livro de profecias. E as profecias elas são engraçadas, só que às vezes não acrescentam muita coisa. Por exemplo, nós temos que comprar todas as ações de uma maçã que não se pode comer lá na década de 80. É óbvio que é sobre a Apple que eles estão falando. E eles também fazem isso várias e várias vezes. Eles usam, por exemplo, a Betamax, que foi uma concorrente do VHS, que eles falam: não compra, não faça isso, não faça aquilo. Que é engraçado, mas que às vezes fica um pouquinho fora. Enquanto você tem o primeiro episódio, que apresenta toda a problemática do anjo e do demônio, desde o início dos tempos, lá com Adão e Eva, e eles saindo lá do jardim, até os dias de hoje, você tem o segundo episódio, que é um pouquinho arrastado, porque ele apresenta os outros personagens que você não se interessa muito inicialmente, no caso das bruxas e caçadores de bruxas. Mas, fora isso, o seriado ele se sustenta muito bem. Na real, se tivesse mais um ou dois episódios, o seriado acabaria criando uma barriga que ficaria bem chata de se assistir. Uma parte muito importante dessa obra, fora a sua comédia, não é necessariamente o fato da chegada do anticristo ou coisas do tipo. É mais a construção da amizade entre o anjo e o demônio. Porque é muito óbvio você pensar: o anjo é totalmente do bem e o demônio é totalmente do mal. Mas essa é uma desconstrução que eles vão fazendo ao longo da série. Por exemplo, o demônio Crowley, ele gosta de falar: não, eu não sou demônio, eu só tava com as pessoas erradas. É tipo, eu tava lá de bobeira, aí comecei a fazer algumas perguntas, o pessoal lá da administração não gostou muito, aí eu fui e virei demônio. Não foi bem assim que eu quisesse, mas acontece. E é legal a construção dessa amizade, e além disso, o legal é você ver os dois agindo ao longo dos milênios. É como certas coisas que eles fazem vão modificando os humanos. É tipo, é um milagre aqui, é um milagre ali. São pequenos detalhes, pequenas coisas que eles gostam de fazer que vão alterando a nossa vida, ou dos nossos antepassados também. E de tudo que eles não gostam, que gostam. E como eles também reparam que, eu supostamente deveria estar fazendo o bem, você deveria estar fazendo o mal, só que a gente meio que se anula, então vamos ficar aqui de bobeira? Você faz aí tudo, depois eu faço também, não faz muita diferença o que a gente vai fazer. Isso é extremamente engraçado. É tipo, são os pequenos detalhes. É como o demônio modificou as estradas para eles virarem um grande engarrafamento. As pequenas coisinhas que eles vão destruindo. E também são engraçados os superiores deles, as chefias, que é basicamente um bando de burocratas que não se importam com a Terra, que temos que receber esses relatórios aqui, ó. Manda esse relatório pra cá, manda cá, ninguém vai ler mesmo, ninguém se importa, e tá tudo certo. Ninguém se importa realmente com os humanos. Um problema que as pessoas podem ter é esperar ter um final grandioso, que na real ele é bem anticlimático, mas faz sentido dentro da obra que ele seja anticlimático, mas mesmo assim eu compreendo que muita gente não vai gostar. Bem, finalizando aqui, sem dar spoiler ou nada do tipo,
Eu recomendo esse seriado pra todo mundo. Se você gosta de um amor britânico, pode assistir com total certeza que você vai gostar. E não leve também muito a sério o que ele fala sobre o cristianismo, os anjos e demônios. Leve tudo mais pela brincadeira, porque é assim que vai funcionar. Bem, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí e até depois.